tarde. Estão todos já? Professor, boa tarde. Acabei de avisar o doutor Paulo que a sala está liberada, tá? Então ele deve estar entrando em breve. Boa tarde, Marcos. Tudo bem? É o Marcel aqui, da RC. Boa tarde, pai. Tudo bom? Tudo bem? Tudo ótimo. Desculpem aí o pequeno atraso. Sem problema. Já estou aqui em contato com o Paulo, já está entrando já. Ótimo. Ele acabou de entrar. Perfeito. Estamos esperando quem? Doutor Paulo. Paulo é que vai fazer a apresentação, né? Isso. Boa tarde. Você está com o Diego no barzinho, vem cá. Alô, atenção. Paulo já entrou na sala? Alô, sim. Rafael Vecchiati. Rabelo Castro, prazer em Agora, vê-lo. oi, sim. Como é que você vai? Meu caro Sintra. Tudo bom? Melhorando, melhorando. Vamos, então, dar início aqui à nossa reunião. Saudando a todos, o Marcel, o Paulo, o Rafael, os amigos do Instituto e também do Instituto Atlântico e do Instituto Índico, e dizer o seguinte: esta é uma apresentação que, em realidade, finaliza um trabalho de grande importância, que é a elaboração de diretrizes de governo pensando nas eleições de 2022. Eu queria dizer, a título de introdução, que o objetivo não é, nesta apresentação, atingir público. Nós colocaremos essa apresentação à disposição de todos os nossos filiados do partido e do público em geral, no YouTube, através da nossa mídia social, mas a apresentação especificamente está sendo feita neste grupo pequeno, para que possamos gravar e colocá-lo à disposição de todos. O objetivo desse trabalho, eu farei aqui uma brevíssima introdução. Como eu disse, é um projeto que está sendo desenvolvido pelo Instituto Índico e que tem o título do Brasil que queremos e o Brasil que vamos construir. Identificamos algumas áreas prioritárias que foram objeto de estudos específicos. Uma área foi a área de ciência, tecnologia e inovação. A segunda área foi a área de financiamento do Estado. A terceira área é o agronegócio e a sustentabilidade. E, envelopando todas essas áreas que vêm sendo objeto de estudos mais aprofundados, nós trouxemos para colaborar conosco o Instituto Atlântico, instituto que dispensa qualquer apresentação, que tem como um dos seus principais idealizadores o professor Paulo Rabelo de Castro e, juntamente com seus assessores, o Marcel, hoje presidido o Instituto pelo Rafael Vecchiati. É um instituto que vem trazendo contribuição muito grande ao país ao longo de vários anos. Instituto que assinou alguns planos de governo de grandes partidos políticos no Brasil, que já teve inserção na formação
diretriz de governo com várias candidaturas presidenciáveis e que está trazendo também a sua colaboração, a nosso pedido, ao Instituto Índico, que será incorporado posteriormente, agora que estamos nos unindo aos democratas e criando um partido no Brasil, e que será apresentado também a todo esse grupo como uma contribuição ao debate que certamente vai ocorrer no ano de 2022. Essa é a espinha dorsal, digamos, das recomendações feitas pelo Instituto Atlântico. Nós colocaremos essas recomendações à disposição de todo o nosso instituto, que passará por debates, passará por todo um crivo crítico, sugestões de críticas, adições, aumentos ou diminuições de outros trechos, e levará também como um eixo fundamental as recomendações das Nações Unidas, com o seu conceito de segurança humana, dentro do qual esse projeto está inserido. De modo que eu queria, antes de passar a palavra ao professor Paulo Rabelo de Castro, que vai fazer a apresentação, agradecer ao Instituto Atlântico, a ele pessoalmente, com quem tenho tido bastante contato, e chegamos a discutir previamente esta apresentação, esta brevíssima apresentação, este voo de pássaro, que ele dará sobre as recomendações que estão sendo feitas pelo Instituto, que será posteriormente disponibilizado a todos e aí sim transformado ao longo dos próximos meses no documento que o União Brasil apresentará ao país como contribuição para a campanha eleitoral que vai suceder agora no ano que vem. De modo que, mais uma vez, dando as boas-vindas, os agradecimentos aí ao Paulo, ao Instituto Atlântico, eu passo a palavra a vocês para que façam aí a apresentação para todos nós e, posteriormente, ao público, através... Dá para fazer um chat separado. O seu áudio está ligado. Paulo, a palavra é sua. Meu caro professor Sintra, meu amigo Marcos Sintra, um prazer e um privilégio estar com todos que aqui estão reunidos nessa, vamos dizer, nessa avant-première, como você explicou. O Rafael Vecchiati, nosso presidente, queria introduzir o Atlântico por 1 ou 2 minutos no máximo. A partir da fala dele, eu retomarei para poder, então, dar curso à apresentação. Eu até recomendaria que quem estiver com o áudio ligado, e alguém está, que mantenham os que não estiverem falando o áudio desligado, a fim de que não haja as interferências indevidas, porque, como disse o professor Sintra, isso vai ser objeto de uma gravação e uma divulgação a posteriori. Muito bem. Estão me ouvindo? Sim. Alto e claro. Ótimo. Bom, boa tarde a todos. Eu vou fazer uma brevíssima apresentação. Boa tarde, Marcos Sintra. O Atlântico agradece ao Instituto Índico a oportunidade de ter produzido um trabalho que certamente será uma referência para o Brasil. O Brasil carece de planos governamentais e é por isso que vivemos esse nosso estágio crítico. E como vocês sabem, o Atlântico é um instituto, um think tank brasileiro, genuinamente brasileiro, de 28 anos de existência, e que nós agregamos profissionais capacitados e investimos em conhecimento. É da nossa especialidade criar e entregar aos governos propostas que solucionem os problemas estruturais do Brasil. Então, esse trabalho Brasil 2030, as diretrizes do governo encomendadas pelo
pela Fundação Índico é de ótima hora e vem, talvez, aí solucionar, quiçá no futuro, os nossos problemas. Eu passo a palavra imediatamente ao Paulo, porque é quem vai coordenar essa apresentação do trabalho. Boa tarde a todos e obrigado. Retomando, então, gostaria de cumprimentar novamente o meu dileto amigo Marco Sintra, agradecer a ele a confiança depositada aqui na equipe do Instituto Atlântico e dos colaboradores da RC Consultores que ajudaram a executar essa novíssima versão de diretrizes de um plano de governo. Gostaria de deixar para registro, o Marco Sintra sabe disso bem, a Fundação Índigo, a quem eu também agradeço penhoradamente, inclusive a organização muito competente da Michele e de outros que estão por trás, dizer que esse plano de governo, cuja síntese será apresentada aqui agora, está longe de ser um exercício novo. O Atlântico nasceu por conta de um plano de governo, o Plano de Estabilização com Crescimento, como foi chamado, lá nos idos de 1993. Portanto, nós estaremos, no ano que vem, querido Marcos, completando 30 anos de exercícios continuados de reflexão sobre o Brasil e os seus caminhos. E essa reflexão que começou com uma proposta muito parecida com a que acabou sendo o Plano Real, que tem justamente como limitação ter sido, e ainda de alguma forma um plano de estabilização, porém sem o aposto, com crescimento, esta versão 2030 das diretrizes de um plano de governo, numa síntese teleológica, ela significa que continuamos insistindo no aposto com o crescimento, porque a mais grave limitação de todo o exercício de política econômica, até no singular, a grande política econômica, desde o Plano Real e mesmo antes dele, os economistas, até recentemente, inclusive, expondo no TCU vários representantes desse pensamento neoconservador, eles insistem na estabilização permanente. Pessoas como eu, e tenho certeza o professor Marcos Sintra, temos um pensamento diferente. O pensamento verdadeiramente liberal é aquele que consegue incluir para crescer, crescer junto, capitalizar o país como um todo, não ampliar o fosso de desigualdade, nivelar por cima, não nivelar por baixo, nivelar pela melhoria da produtividade, da educação e, principalmente, da inserção nas oportunidades, na autoestima do país. Portanto, vocês verão ao longo dessa apresentação toda uma série de diferenças que precisam ser ressaltadas para que o parecido não seja tratado como igual. Nem tudo que é parecido é igual. E o verdadeiro liberalismo de que o Brasil precisa, já digo logo como será o último capítulo dessa apresentação, ele é altamente inclusivo, porque se o capitalismo no Brasil não passar a ser um capitalismo para todos, ele não merece ser praticado. Portanto, iniciando a nossa apresentação, e pedindo a Michele já para apresentar o primeiro slide, nós vamos dar uma visão, primeiro, da estrutura dessas diretrizes, que, obviamente, contaram com a orientação do próprio professor Sintra, como não poderia deixar de ser, que tem como pano de fundo e moldura o tema da segurança humana, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, os ODS, e que distribui em 3 grandes pilares a abordagem
de um programa econômico amplo. Primeiro, sociedade. Em seguida, economia, como aí está. E, em terceiro lugar, instituições. Óbvio que nem todos os escaninhos que são apresentados como sociedade, que aí estão emprego, segurança alimentar, saúde, educação, primeira infância e terceira idade, eles esgotam a temática que poderá ser objeto de apresentação a posteriori pela própria Fundação Índigo, que vai incluir minorias na parte de sociedade, povos originários, que vai inserir problemas de racismo, discriminação e que devem ser abordados como, vamos dizer, temáticas especiais. E sem tirar a prioridade dessas temáticas especiais, dizer, no entanto, que elas continuam algum som aberto aí indevidamente, mas é apenas porque eu estou preocupado com a gravação, não com a interrupção que eu estou dizendo. Mas, enfim. Eu vou a todos que atentem, façam o mute do seu microfone para que a gente possa ter com mais clareza as palavras do professor Paulo. Pois bem, então, obrigado, Cíntia. Então, eu diria que essas temáticas especiais podem ser, por assim dizer, penduradas a este pilar. Elas, no entanto, não desfazem o conceito sintético dessas diretrizes. Então, nós preferimos, caro Sintra, com a sua anuência, ser mais conciso e não apenas reproduzir o que, em geral, todos os programas de governo, programas partidários aparecem. Um rol de boas intenções cobrindo praticamente toda a temática, mas sem uma amarração que dê credibilidade e confiança para a sua efetiva execução e sucesso. Na economia, aí estão os principais itens da hora: investimento, a origem dos recursos para investimento, o orçamento público, teto de gasto, previdência, a nossa sempre adiada reforma tributária, ciência e tecnologia e Brasil mundo. Há mais coisas a ser penduradas aí, com certeza. Mas, assim como para a sociedade, voltando para o primeiro pilar, a palavra-chave, se eu pudesse escolher, meu caro Marcos, é emprego. O Brasil vive hoje uma tragédia do desemprego e o próprio Auxílio Brasil não deixa de ser também um incentivo posto ao contrário, que agride um pouco o pensamento liberal, na medida em que não é um auxílio para o emprego, mas é um auxílio que hoje eleva o custo de oportunidade de um indivíduo ir buscar emprego, porque é um auxílio desemprego, apesar de haver já na legislação um seguro-desemprego. Portanto, a palavra emprego, a política econômica federal voltada para a criação direta ou indireta, se possível, indireta, através do setor privado, em situações como a atual, através, inclusive, de frente de trabalho, de centros de aprendizagem para jovens, enfim, que motivem o indivíduo, a pessoa humana, a ir buscar a sua autovalorização através do autoinvestimento no emprego, não no desemprego. Investimento é a palavra-chave em economia. Não há crescimento sem investimento. E verificaremos, através dos dados que vamos mostrar logo a seguir, que tudo o que não estamos fazendo é investir. E no último pilar, que é instituições, a palavra-chave aí é o termo questão federativa. Nunca foi tão importante ressaltar a força do federalismo brasileiro. Aliás, a pandemia, com todos a sua tragédia, em contagem de mortos, em grandes dificuldades que fez e tem feito a sociedade passar, ela nos trouxe uma janela de abertura, que é a valorização do papel de prefeitos e governadores, governadoras, no sentido de se empoderarem e também serem protagonistas no processo de desenvolvimento de estratégias contra o vírus. Não é realmente para deixar tudo... Olha o João aqui!
realmente estamos com uma interferência séria. Mas nós temos realmente que valorizar essa participação federativa, e um aspecto que será essencial e que é objeto da proposta nessas diretrizes é a repactuação da dívida federativa, de forma a colocar essa dívida já repactuada no mercado, de forma a dar maioridade financeira a estados e municípios, e isso acolitado por uma reforma tributária que interrompa o terrível passeio de recursos do bolso do contribuinte para Brasília e, através de fundos ineficientes, a redistribuição para estados e municípios. Não, é na localidade que devem estar os recursos, em princípio. São os prefeitos e, logo a seguir, os governadores que devem ter a prioridade alocativa, porque esta é uma noção muito mais eficiente de gestão de recursos e de cobrança por parte das populações. Portanto, a questão federativa, junto, obviamente, com a revisão constitucional, também apresentada aqui, e a reforma do Estado, um conceito bem mais amplo, uma reengenharia do Estado que seja muito mais eficaz do que a recém-apresentada e não votada reforma administrativa. Prosseguindo, peço, Michele, para mostrar como é que essa estruturação se desenvolve operacionalmente nas diretrizes, ressaltando já um aspecto dinâmico, que são as três, por assim dizer, os 3 estágios de medidas ou propostas, umas voltadas ao plano mais imediato, que visam ao destravamento da economia. Meu caro Marcos, eu sou um otimista, a nossa equipe que trabalhou nessas diretrizes é uma otimista inveterada, porque nós sabemos, e você sabe muito bem, o quanto que o Brasil está travado. É um gigante acorrentado. Ele fabricou declínio artificialmente para si mesmo, em grande medida por deixar uma desmedida evolução do tamanho do Estado. Portanto, destravar a economia, se nós sabemos onde destravar, que travas precisam ser removidas, em que sequência esse destravamento se dará e com que velocidade, muito importante na política, logo depois que um governo entra, já estar preparado para esse destravamento, realizará já por si só um milagre de recuperação do primeiro impulso, que é o de destravamento. Logo a seguir, é preciso tomar medidas que já são de impacto mais denso, mas algumas vezes de um pouco mais demorada execução e eficácia, que são as de estruturação ou reestruturação, basicamente de reengenharia do Estado e da economia. E, finalmente, as medidas de transformação. Essas são as medidas mais poderosas, porque aí, num olhar mais amplo, apesar de o foco ser 2030, ele é 2030, Marcos, como uma mediana, porque as nossas projeções de efeitos vão até 2040, ou seja, a década atual de 20 mais a década seguinte, de forma que o que realmente vai empoderar uma economia brasileira, uma sociedade brasileira, naquele momento, lá na frente, a partir de 2030, já tendo uma estabilização populacional, um rápido envelhecimento, a perda do bônus demográfico e um exército de pessoas relativamente mal preparadas, precisando urgentemente de que o Brasil cresça muito para haver demanda por emprego, tudo isso somado só terá amparo numa política de longo prazo bem-sucedida se nós tivermos a capacidade de transformar. E transformar significa transformar regiões do país e transformar também setores econômicos. Vou citar apenas um, no qual o professor Manuel Jeremias teve notável contribuição, que é a questão do aproveitamento energético
do reordenamento hídrico do país e da questão da conservação do meio ambiente. O Brasil, sabemos, é o que no mundo tem um potencial de matriz mais diversificada, com o uso das fontes de energia mais baratas, porque já estão se tornando mais baratas. A energia solar, a energia eólica e, a seguir, também de fontes de biomassa. Apenas para citar três. O Brasil é um gigante, mas onde estão as políticas de transformação da matriz convencional? Tudo isso é abordado num anexo à parte, até para não deixar muito pesado o texto principal, mas é fundamental mostrar que essa modificação vamos dizer assim, das metas energéticas do país, e aí inserida nela as metas industriais. Sim, aqui nós temos um programa de corte eminentemente liberal, mas que não isenta o governo de ter a participação indutiva, orientadora para o ressurgimento industrial num momento de intensa desindustrialização relativa do país. Isso posto, passamos para a tela seguinte, Michele, em que nós vamos abordar, se você passar a tela aí, sem querer ler, e que já, de propósito, apresentamos com letra muito miúda, apenas para ter o quê? A apresentação da itemização de quase 40 propostas que são tratadas ao longo do texto das diretrizes e que, como vocês veem, assumem uma forma de matriz. Nas linhas, nós temos os temas da sociedade, da economia e das instituições, e nas colunas, 3 grandes colunas, que são a operação de destravamento, de estruturação e de transformação, para meio que dar para o leitor crítico uma noção do que é que nós esperamos que tenha efeitos mais imediatos, que, por acaso, é o pilar que está ali mais populado de informações alternativas, até o pilar da transformação, que tem, vamos dizer assim, menos menções, mas não necessariamente significa dizer que ali tem menos coisa, porque só um deles ali na parte da sociedade, que é a reorganização do sistema único de saúde, uma reorganização baseada na alta tecnologia da informação, de uma eficácia muito maior no emprego dos recursos, tudo isso significará uma revolução no bem-estar e na produtividade do uso dos recursos públicos. Passado isso, vou mostrar o resultado, começando, por assim dizer, do final, porque, Michele, me passe aí o próximo gráfico. Com isso, nós podemos visualizar, e até a pessoa da área política, que não é versada em economia, querido Marcos, pode fazer uma comparação quase que corriqueira, tomando o PIB de 2020 na faixa de 7,4 trilhões de reais, mantendo projeções sem nenhuma repercussão inflacionária, para realmente os números serem comparáveis, fazer a projeção sem o plano de desenvolvimento de longo prazo, que é aquela primeira linha de cor amarela, que vai dar lá no distante 2040, que, no entanto, é logo ali, 9,9 trilhões, ou seja, é um salto pífio de mal e mal uns 2,5 trilhões sobre os atuais 7,4. E vocês vejam qual o efeito que as propostas de destravamento, e aí destravamento com estruturação, porque se presume que ninguém vai reestruturar sem destravar, que é mais fácil, e, finalmente, pela adoção de políticas de transformação, nós conseguimos elevar o mesmo PIB do mesmo Brasil, praticamente com as mesmas pessoas, obviamente, aí não mais com o mesmo treinamento, nem com a mesma saúde. Teríamos efeitos de produtividade intensos sobre a mão de obra e o capital, mas efeitos que vão cumulando de 9,9 para 12,3 trilhões no mesmo 2040, 14,1 trilhões,
se adotarmos também estruturação, e 16,9, praticamente 17 trilhões. Então, grosso modo, 7 contra 17. Essas são as opções, meu caro Marcos Cintra, que você, como líder político e principalmente um líder do pensamento econômico brasileiro, terá como grande missão, que é fazer a tradução dessa imensa possibilidade. O Brasil não tem nada de estar mal-humorado, desanimado, desacorçoado nesse 2022, ano do bicentenário da nossa independência. Deveria estar faminto de medidas que poderão levá-lo ao resgate, logo no alvorecer desse terceiro centenário, a gente realmente fabricar, engendrar a liberação do país. E se o PSL, o futuro União Brasil, conseguir ser o líder deste processo, até suprapartidário, numa união mais ampla de interesses políticos, eu acho que você terá uma ferramenta extraordinária para dizer, gente, por que não acrescentamos 10 trilhões nos 7 trilhões atuais? E nós podemos ainda estar vivos para ver, assistir e participar disso, porque não é tão longe assim, é amanhã. Mas, para isso, é preciso uma decisão política muito grande e, como eu disse, também uma inserção a partir do primeiro dia de governo. Não é para ninguém fazer grupo de estudos como esse governo, essa atual administração fez, e aí perdeu o time. É preciso entrar no governo já com os articulados preparados, ter uma revisão constitucional amplamente já arquitetada e estabelecida, e não deixar espaço para lero-lero, nem para conchavo, nem para conversa fiada. E é essa a verdadeira liderança que nós estamos esperando que a União Brasil possa vir a liderar. Portanto, passando, Michele, o próximo slide, já agora mostramos um pouquinho, um gostinho do diagnóstico que precede essa proposição. Claro que, na síntese, para fazer uma conformação dos argumentos, eu fiz uma alteração da posição desse diagnóstico que vem na frente no texto principal, mas é importantíssimo o exame dessas 4 linhas que aí estão, a linha vermelha sendo a despesa total primária, sem acrescentar os encargos financeiros. Com os encargos financeiros, teremos uma linha roxa ainda mais acima da linha vermelha. E essa linha vermelha, sem acrescentar encargos financeiros, ela já constitui um crescimento que é bem superior ao PIB, que é essa linha pontilhada verde que passa por baixo da linha da receita total, que tenta cobrir a linha da despesa primária. Essa linha da receita total sendo a linha azul. Então, várias lições se apresentam nessa comparação rápida. Primeiro, o Brasil, e aí esse gráfico é ancorado no índice 100 para todas essas curvas, portanto, elas se tornam, não, Cintra, comparáveis estatisticamente em termos de velocidade, e as velocidades, inclusive, no final acumuladas estão ali, 1.300%, etc. e tal. O PIB ele cresce muito mais devagar do que a despesa total. Essa é a tragédia brasileira. Então, se nos perguntassem, numa síntese, numa grande síntese, para além das limitações de educação, de saúde, logística, disso e daquilo, da desindustrialização, do sei lá mais o que é que realmente estanca o Brasil, o que é que constitui, e há 40 anos, o declínio econômico brasileiro, é esse descompasso que, como vocês veem, é crescente entre a linha pontilhada verde, que é a linha que fabrica os impostos, que é o PIB. É do PIB que se extraem os impostos. E a linha azul, que é uma linha onde a Receita Federal, até, vamos dizer, eficientemente, ela não corre para respeitar a linha pontilhada verde. Ela desrespeita a capacidade contributiva do povo brasileiro
em função de uma outra meta, que é cobrir a qualquer custo a despesa primária. E ela tem tido um certo até sucesso, porque vocês veem que até 2013, 2014, a linha azul chegou a ultrapassar em velocidade a linha vermelha, o que significa dizer que deixava um superávit primário para ir amortizando uma parte dos encargos financeiros. A partir de 2014, da grande crise de 2015 e 2016, Dilma Rousseff, nós temos aí uma linha azul sempre abaixo da vermelha, temos um pico de gastos no ano passado, que aí já é por conta da Covid, e uma projeção, se nada for mudado politicamente este ano, daí a importância vital da gente discutir este gráfico, porque nós teremos mais do mesmo. Quem quer que seja o candidato eleito, se a sociedade brasileira não exigir que este candidato tenha a visão transformadora que nós estamos propondo. E a tragédia? Onde é que está? A tragédia está escondida na linha preta. O investimento total do governo central, que ainda até 2009, ainda por conta de tão criticados programas do BNDES e mais alguns outros, ainda conseguiu adotar o mesmo ritmo do PIB e da despesa pública, do resto da despesa corrente obrigatória. A partir daí, e principalmente de um modo involuntário, por conta do desenho da PEC do teto de gastos, que visou uma ancoragem equivocada, porque ancorou o controle da despesa à inflação executada no ano anterior. Portanto, um incentivo indireto, rompendo qualquer critério lógico da lei dos incentivos, da lei econômica fundamental dos incentivos, deu um incentivo Professor Paulo? ao governo correr atrás de mais inflação, porque quanto mais inflação, mais permissão para gastar. Quanto mais PIB, o investimento surge como um resíduo, que é essa linha preta caindo em termos nominais, ou seja, Sintra, nós estamos diante de uma tragédia anunciada. Nós não temos dinheiro nem para cobrir em bilhões correntes o mínimo investimento com o qual o governo, investimento público e privado. O resultado está que é o investimento, a curva do investimento total. Aí já eu gostaria que Michele apresentasse, porque aí inclui o investimento privado, inclusive o investimento externo, que não andava de modo brilhante entre os anos 2011, 12, 13, mas com todos os defeitos, pelo menos ele conseguia ancorar um ritmo na ordem de 20% do PIB. Verifiquem que o Plano 2030 estabelece como meta rigorosa, deveria ser meta prioritária. O presidente da República ou a presidente da República próximo deveria estar falando todos os dias sobre a meta de investimento, como o JK costumava falar sobre as suas 30 metas, e, ao terminar os seus 5 anos de governo, teve o cuidado científico de dar ele mesmo nota, e não deu nota tão boa assim, para aquele maravilhoso desempenho de execução de 30 metas, que era o seu plano. Por quê? Porque era foco das metas, todos sabiam para onde o país ia, e isso é muito importante. Então, estabelecer uma meta crescente de investimentos públicos e privados, começando ali em 2021. A gente já passou, supostamente, pelo Vale da Morte. Talvez a gente não consiga, em 21, nem esses 17% que estão aí estimados, mas o mais importante é esse salto de mais cerca de 8 pontos percentuais gradualmente, e por isso é que é preciso rever a fórmula da PEC do teto de gastos, de forma a desobstruir investimento, que não pode ser mais resíduo. Aliás, o relator, nobre deputado Hugo Leal,
cometeu, sem querer, não é do ramo, esse ato falho de dizer: não, nós vamos ser rigorosos, nós vamos cortar todas as despesas com matérias-primas e com investimentos até onde for necessário. Ou seja, eles estão abrindo espaço, e a PEC dos precatórios abre mais espaço ainda para acomodar todo tipo de dispêndio de controversa rentabilidade, despesas correntes obrigatórias cujos programas de ação não têm nenhuma medida de rentabilidade, mas porque está tudo constitucionalizado como despesa irremovível, em detrimento do investimento que nos salvaria. Portanto, eu acho que isso não é discussão política pequena. É preciso realmente uma revolução de primeiro dia de governo, uma conversa séria com o Congresso Nacional, e nós temos toda a, vamos por assim dizer, arquitetura técnica para essa reengenharia, se nós tivermos a felicidade de chegar a esse ponto de poder discutir, não é, Marcos? Então, para concluir, estamos na hora, gostaria de apresentar o próximo slide, que conclui. Alguns anos atrás, 1999, e isso ainda é muito pranteado em prosa e verso, o Marcos sabe disso muito bem, o grupo conduzido por Armínio Fraga e mais alguns colaboradores, criou o chamado tripé macroeconômico: metas de inflação, câmbio livre, flexível e superávit primário. Não é dizer, sem querer voltar agora para uma análise crítica, que essas instrumentações de política econômica, até por sua simplicidade de apresentação, elas não tenham tido o papel de fatores de estabilização do processo de endividamento público e, principalmente, a grande revolução foi a introdução do câmbio flexível. Sem dúvida nenhuma, saímos de uma grande armadilha de restrição externa e, com a ajuda do agronegócio, que está de parabéns sobre esse aspecto, fomos acumulando reservas, vindo de uma situação de penúria, 15, 20 bilhões de dólares apenas de reservas internacionais, uma extrema exposição a risco de quebra, para a situação confortabilíssima de mais de 350 bilhões de dólares, que a gente nem administra bem, mas são extremamente confortáveis. É hora, meu caro Marcos, de lançarmos um novo tripé, mas que não seja o conto polêmico tripé da Dilma, sem querer também polemizar, mas que não tinha cabimento. O novo tripé, a ancoragem, que eu já nem disse que é macroeconômica, ali ensaio o termo sociopolítica, ela tem que estar ancorada numa decisão política, ela já depende de variáveis mais finalísticas. É preciso trocar câmbio flexível, que já superávit primário, que nem conseguimos mais com as atuais regras, estamos de déficit em déficit primário, não conseguimos ancorar. E, finalmente, metas de inflação, que ao invés dos 3% do centro da meta, ou os 5,25% do teto da meta, o atual Banco Central está fazendo bonito, ele está conseguindo terminar o segundo ano com mais do dobro do teto da meta. Portanto, não existe coisa mais desmoralizada do que o tripé macroeconômico do Plano Real, com todo respeito aos colegas que não são responsáveis por essa desmoralização. Mas qual é nosso diagnóstico, só para concluir? É que as metas não ancoram, Marcos, finalidade. Elas não são um plano, não atendem ao artigo 174 da Constituição, que é o governo mandatoriamente tem que apresentar um plano e seguir um plano. Ao setor privado cabe planejar indicativamente, quer dizer, planeja ou não planeja é um problema de decisão empresarial, mas ao governo cabe estabelecer prioridades de qualquer maneira. Então, mais investimentos, ou seja, é preciso estabelecer, e nisso as diretrizes 2030 apresentam essas metas, que obviamente se desdobram em metas de emprego. Óbvio que mais investimento já abre um espaço, mas não necessariamente, é preciso de uma regra para ancorar o gasto corrente, por isso não significa dizer
as diretrizes 20 e 30 do Instituto Atlântico, do Instituto Índigo, elas removem o teto de gasto. Pelo contrário, elas recondicionam o teto de gasto para torná-lo eficaz, principalmente em relação ao gasto corrente, que vai gerar, então, portanto, menos endividamento. E aí, sim, o tripé realmente finalístico, mais participação. Aqui se resume a verdadeira praxis do ideário liberal no século XXI. Todos participando. Não existe mais um convescote de elites. As elites, nesse sentido, falharam, mas muito mais falharam as elites de Estado, que não conseguem mais entregar plano algum, nem por isso seguir plano nenhum. Portanto, cabe às localidades, às prefeituras, arquitetar seus próprios planos, mostrar que atingiram seus planos, aos 27 governadores e governadoras arquitetar seus planos e ao governo federal orquestrar esse processo para que haja mais participação. Eu concluo com uma mensagem de Roberto Campos, o grande capitalista popular, sempre olvidado, mas que sempre buscou, antes de mais nada, essa inserção, essa inclusão como meta de governo. Não por acaso ele lembrava a verdadeira previdência social, que é, na realidade, a finalidade de cada um de nós, quando alcançamos uma terceira idade, queremos ter o amparo de um pecúlio efetivo, que esta previdência tenha um conteúdo de participação em ativos tangíveis. Esse é o grande truque de fazer com que pessoas participem, por exemplo, das ondas tecnológicas que virão, cada um participando um pouquinho. O professor Otávio Gouveia de Bulhões, que fazia o Pelé e Coutinho com o Roberto Campos, foram eles que bolaram o programa de integração social, agora deturpado num PIS, que não passa de ser mais um tributo. Ele era uma participação de cada brasileiro no capital social, que também pode ser ampliado não só previdenciariamente, como também educacionalmente no capital de saúde e agora, modernamente, o capital ambiental. São as grandes portas de acesso, junto com o capital imobiliário, titulação de propriedades, que faz parte importantíssima da geração de valor nessas diretrizes. Tudo isso vai gerar uma revolução que nos deixa muito, muito otimistas. Portanto, também é grande a responsabilidade dessa tropa que se propõe a ser governo sem saber para onde vai levar o gigante para passear. Muito obrigado, Marcos. Paulo, eu aqui desejo pedir para a Michele tirar isso. Eu é que agradeço muito a sua apresentação. Quero aproveitar para fazer alguns comentários sobre como é preciso inovar. Eu estava discutindo, antes desse seminário, o tema da ciência, tecnologia e inovação. Eu acho que este plano de governo, não é plano de governo, essas diretrizes para um projeto governamental está inovando, até do aspecto finalístico das suas metas. Né? Porque quando nós observamos projetos de candidatos, projetos apresentados ao debate público, em geral, como o próprio Paulo Rabelo de Castro mencionou, são listas de desejos. São metas do tipo: vou aumentar o número de creches numa cidade, ou vou ampliar o número de rodovias pavimentadas, ou incrementar a geração de energia elétrica. Vejam, essas são metas rotineiras. Essas são metas operacionais que competem a qualquer governo que se digne a dirigir um país. Isto não satisfaz um desejo que a sociedade tem de romper barreiras. Não satisfaz ao desejo da sociedade
de realmente inovar, remover obstáculos e, a partir daí, ter essa visão transformadora que esse projeto tem. Então, a primeira observação que eu faria é essa característica inovadora. Você não está nos convidando, Paulo, a discutirmos objetivos operacionais de um departamento, de uma secretaria de Estado, seja ela de educação, de saúde, coisa que qualquer secretaria tem obrigação de fazer. Você está nos convidando para refletir sobre ideias mais inspiradoras, sobre ideias capazes de transformar o país, né? Então, essa é a primeira característica que eu acho essencial nesse trabalho. Isso não quer dizer que o trabalho que vocês apresentaram não tenha também várias etapas intermediárias aonde projetos específicos são apresentados. Isso será colocado à disposição de todos, aquele rol de atividades, seja no curto prazo, no médio prazo, ou as atividades transformadoras de longo prazo, todas elas estão explicitadas com metas, com objetivos, com números, com diagnósticos, né, no restante do documento. Mas o grau de inovação desse documento realmente está nessa nova forma de pensar. Quais são os grandes obstáculos? Quais são as grandes barreiras que precisam ser removidas para que o país efetivamente possa iniciar uma transformação e cumprir aquele objetivo de longo prazo que nos foi apresentado. Portanto, o primeiro cumprimento, eu diria, é esta visão inovadora. A segunda, que me parece particularmente interessante, é a divisão dessa estratégia de rompimento de obstáculos em três grandes áreas, né? Sociedade, economia e instituições. Nós temos tido, no debate público em geral, um viés excessivamente economicista, né? Se fala muito em metas disso, em metas daquilo, do ponto de vista econômico, produção, são importantíssimas e são centrais em qualquer projeto de governo. Mas vejam que esta meta central, ela se tornou o recheio de duas outras metas que dão guarida a essa meta central, como colocado pelo professor Paulo Rabelo de Castro e sua equipe. Quais sejam sociedade, cultura, hábitos, expectativas, e, do outro lado, um outro colchão de anteparo a esse projeto central, que são as instituições. Então, esta divisão entre sociedade, economia como foco central e instituições, me parece também uma forma de pensar extremamente interessante, e eu diria até inovadora, mais uma vez, do ponto de vista de se pensar uma estratégia de desenvolvimento econômico e desenvolvimento social do país como um todo, né? Eu queria mencionar também mais uma característica que foram as palavras iniciais do Paulo Rabelo, quando ele começa dando uma ênfase muito grande à palavra inclusão, né? Uma política inclusiva, uma estratégia de desenvolvimento inclusiva. Isto é essencial e fundamental. Nós não podemos continuar vivendo uma sociedade polarizada, desigual, de certa forma, incompatível com a sociedade moderna como nós temos a brasileira. Portanto, esse conjunto de visões, né, diferenciadas, primeiro, não ficarmos restritos a apenas um aspecto, que é o econômico, que, em geral, acaba atraindo a atenção de todos, quase com a exclusão de outras. E, em segundo lugar, esta visão de se atuar apenas em focos estratégicos, sem uma visão de inclusão da sociedade como um todo, me parecem duas características inovadoras muito importantes nesse projeto e, com certeza, vai nos ajudar muito na apresentação do nosso projeto final. E, para finalizar,
eu queria dizer que a ideia da segurança humana, que hoje tem sido analisada sob os auspícios das Nações Unidas como uma nova estratégia de desenvolvimento, não uma nova estratégia, uma nova visão, uma nova forma, um novo olhar de se discutir o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social de um país, ele coloca o indivíduo no centro disso tudo. Coloca todas essas variáveis extremamente importantes como atividades a serviço da melhoria de bem-estar das pessoas, dos indivíduos. E esta é a visão também que nós trazemos, ou que eu vejo sendo trazida nesse projeto, quando ele coloca no centro do debate a questão da inclusão, né? Uma política inclusiva. Eu acho que esse trabalho, Paulo, vai dar margem a muitos debates. Eu queria dizer o seguinte, o trabalho, logicamente, ele apenas foi descrito nas suas linhas conceituais mais amplas pelo professor Paulo Rabelo. Ele tem depois uma série de capítulos adicionais que desenvolvem cada uma dessas linhas de raciocínio em maior detalhe. Nós colocaremos esse trabalho à disposição de todos através da nossa mídia social e certamente teremos oportunidade em breve de organizar alguns webinários, alguns debates, onde sim poderemos ter uma discussão mais detalhada em cada um desses pilares apresentados pelo Instituto Atlântico como uma contribuição ao debate sobre o próximo governo que pretendemos eleger e sobre o Brasil que queremos e vamos construir, que é o nome que nós aqui no Instituto Atlântico estamos dando a este projeto. Eu queria, então, passar a palavra ao Paulo ou ao Rafael, que é o presidente do Instituto Atlântico, ou a qualquer outra pessoa que esteja nos prestigiando aí nesta apresentação, se quiser fazer algum comentário. Mas, desde já, eu agradeço esse trabalho denso, responsável, moderno, ambicioso e, ao mesmo tempo, corajoso, porque ele busca romper barreiras. Ele não busca simplesmente elencar rol de ações que qualquer governante tem obrigação de cumprir, mas sim buscar aqueles motivos que fazem com que o governo seja diferenciado relativamente a outros. Ou seja, esta visão de futuro, essa visão de ambição, essa visão, quem sabe, até insolente, de querer romper barreiras e introduzir modificações que efetivamente possam criar uma nova trajetória de desenvolvimento. E é isso que nós buscamos fazer com a ajuda do Instituto Atlântico nesse projeto. Eu, portanto, abro a palavra aí a qualquer outro dos nossos participantes aqui neste petit comitê. Nós estamos reunindo muito poucas pessoas, como disse, apenas como uma espécie de uma premiere, de uma avant-premiere do que vai ser esse projeto. E se alguém quiser se manifestar, eu peço que levante a mão e faça os seus comentários. Alô. Não, Rafael. Olá. Então, apenas para sintetizar essa conclusão, professor Marcos Sintra e Paulo Rabelo, o Atlântico fica realmente, de fato, orgulhoso por ter contribuído com um estudo desse quilate e com essa visão, com essa moderna visão que faltam aos governantes brasileiros. E os brasileiros esperam que o país mude, porque nós estamos num vale ou no pico da baixa estima depois de tantas crises, de tantos anos sem crescimento, e somos campeões, lamentavelmente,
da desigualdade, da falta de oportunidade. E isso é profundamente lamentável num país que tem o potencial do Brasil. Como o Paulo sempre enaltece, o Brasil tem tudo para ser das primeiras nações do mundo. E nós não podemos deixar de contribuir para que o Brasil venha a se tornar isso ainda. Nós que estamos aí batalhando há mais de 30, 40 anos, acompanhando o Brasil público, está na hora de conseguirmos fazer os nossos políticos enxergarem a realidade do mundo. E o Brasil tem tudo para ser uma nação próspera e muito mais justa do que é. Eu agradeço a todos e a oportunidade que o Atlântico teve. Agradeço, Marcos, mais uma vez, ao Instituto Índico por ter, enfim, visto no Atlântico pedido essa contribuição e que eu reputo que foi, sem falsa modéstia nenhuma, muito boa. Eu conheço outros trabalhos de planos de governo e acho que este nosso trabalho é absolutamente inovador e ele pode trazer as respostas que o Brasil precisa. Muito obrigado a todos. Obrigado, Rafael. Nós aqui agradecemos aí a participação que o Instituto Atlântico está trazendo para todos nós. Alguém mais gostaria de usar a palavra? Eu vou finalizar dizendo o seguinte, eu realmente, Paulo, eu vejo Paulo e Rafael e toda a equipe, né, que ajudou a elaborar esse documento, um trabalho realmente inspirador, né? Eu acho que nós vamos, evidentemente, colocar esse trabalho sob escrutínio. Ele será um documento base para uma análise mais detalhada, e aí sim convidaremos públicos e grupos maiores e mais amplos para discutir o tema. Logicamente, haverá discordâncias em alguns pontos, concordância em outros, mas certamente esta maneira nova de enxergar a discussão sobre o futuro do nosso país, que o Instituto Atlântico é muito importante. Eu vejo os partidos políticos discutindo nomes, quem é o candidato, quem é a terceira via, se é o partido A, se é o partido B, se é o partido C, mas nós somos os primeiros que estamos discutindo um projeto. Primeiro, precisamos saber aonde queremos ir. Uma vez identificado aonde queremos ir, vamos procurar a equipe, o grupo, o candidato, aqueles que se identifiquem com esse objetivo e, a partir daí, construir esse futuro. É exatamente mais uma inovação que nós, em conjunto, Instituto Atlântico, junto com o Instituto Índico, estamos dando para o debate sobre o futuro do nosso país. E eu exemplifico isso, eu não podia deixar de mencionar, um comentário muito interessante que o Paulo fez quando ele se refere ao famoso tripé macroeconômico. Né? E quem não entendeu o espírito da observação pode até imaginar que ele se referiu de forma até um pouco maliciosa ao tripé econômico. Vejam, não é isso, não, de maneira alguma. Nós temos todos respeito pela eficácia, por exemplo, do câmbio flutuante, não há dúvida, não há como nós termos um câmbio excessivamente rico, acho que é importante. Também meta de inflação, mas agora veja uma diferença entre este tripé burocrático, formalista, operacional, e o tripé, o novo tripé que nos está sendo apresentado. Este, sim, finalístico. Esse não é formalista, ele é finalístico. Menos endividamento, mais investimento e mais inclusão. Então, veja, esse é o verdadeiro objetivo de um planejamento. Não um planejamento burocrático, formal,
inscrito no controle de todas as ações de nações socialistas. Não, é simplesmente nós podemos vislumbrar o futuro que queremos construir. Isso não é um planejamento a ser desprezado, isso é uma visão, é a construção de uma visão de futuro. Então, essa diferenciação entre esses dois tripés mostra muito claramente essa nova visão que o Instituto Atlântico está nos sugerindo adotar na formatação desse debate que vai se iniciar em 2022 aqui no nosso país. Então, eu passo a palavra aí ao Paulo para as suas considerações finais, agradecendo muito a ele, ao Rafael, ao Instituto Atlântico e a todos que estão nos prestigiando aqui. Repetindo, vamos colocar tudo isso muito rapidamente, vamos divulgar, colocar à disposição de todos e vamos, a partir daí, iniciar um debate muito amplo, né? Destrinchando cada uma dessas sugestões e incorporando-as num projeto que queremos construir para o Brasil. Querido Marcos, estamos atingindo eficientemente uma hora de trabalho com o programado. Então, só me cumpre agora, não esperava falar mais, alguns agradecimentos e um registro. Os agradecimentos, primeiro, a você mesmo e à Fundação Índico, ao presidente Luciano Bivar, a quem Rafael e eu mandamos os nossos mais calorosos abraços. Da próxima, nós não perdoaremos se ele não estiver, porque nós confiamos na grandeza desse trabalho que você nos confiou. Queria dizer para você, Marcos, que é um luxo a gente terminar esse ano de 2021, você que também é um conselheiro do Atlântico e, portanto, sabe dos nossos objetivos de cidadania. O objetivo da cidadania é a participação, é poder ser ouvido e ouvir e dar a sua contribuição. As portas do Índico foram abertas para que o Atlântico pudesse materializar participação. Isso é tudo, e é um luxo. Nós te agradecemos muitíssimo terminar o ano de 2021, posso dizer, pelo lado do Atlântico, que com a missão cumprida. Aí vai o segundo agradecimento a essa valorosa equipe administrativa de gestão do Atlântico e aos nossos professores, na pessoa principalmente do Manuel Jeremias e do Marcel Caparós, que, por um lado e outro, lideraram, ao Everton, que também é um companheiro de todas as horas, a Viviane, todos deram o melhor de si. Eu acho extremamente importante registrar que ninguém faz nada sozinho. E, portanto, essa animação da sociedade tem que partir da liderança. Nós temos que falar com cada pedalador de entrega de pizza que ele tem um futuro pela frente. Eu fui movido, eu particularmente, por essa inspiração. Você falou de inspiração, Márcio. O que é que eu vou dizer para o ciclista rap, ou do iFood? Qual é o Brasil que aguarda por ele? Eu tenho certeza que, se os candidatos, ao invés daquele lero-lero de debates presidenciais, a gente pusesse lá uns 3 ciclistas na frente daqueles candidatos, vocês iam ter vergonha na hora de emoldurar essa mensagem. E é essa mensagem que interessa. Não existe uma segunda coisa. E ela tem tudo a ver, e você, obviamente, como emérito professor, e, aliás, professor emérito da FGV, entre outras tantas galardões, você capturou na hora qual era o nosso leitmotiv aqui nesse trabalho. Era realmente inclusão, era inspirar a sociedade inteira, e aquilo que você falou, aparentemente parecia até algo diferenciado, uma insolência, para quem ouve essas críticas que estão inseridas nas nossas proposições sem uma noção do porquê é que elas são feitas, pode parecer até uma insolência, mas não é insolência nenhuma, e você foi o primeiro a ressalvar isso, porque elas são rompimento.
Nós estamos em declínio estrutural, portanto, essas diretrizes são só sobre romper. Você foi tão feliz ao capturar isso. Se não for para romper, não é nada. E aí, num tributo, eu disse que tinha um recado no final para dar uma de economista, né? E por que romper? Porque nós estamos num equilíbrio estrutural de baixíssimo nível. Isso precisa ser rompido. E toda a política econômica atual, toda essa discussão recente sobre o orçamento e mais essas inclusões todas, elas são todas dentro da linha da manutenção do baixo nível do nosso crescimento. Aliás, aparentemente, nessa tarde de hoje, teve uma discussão no TCU melancólica em que antigos participantes de políticas econômicas e o presidente atual do Banco Central se resignam a dizer que não estamos bem, estamos muito mal, mas ninguém ninguém rompe nada. Portanto, precisamos criar falando o palavrão do economista, uma nova dinâmica intertemporal. Já veja o modelo macroeconômico que está ali embutido. Nova dinâmica intertemporal, 2040. E é dinâmica mesmo, em todos os sentidos, de mobilização social, mas também de mobilização de todos os outros fatores econômicos, os nossos potenciais. Só com essa nova dinâmica é que nós atingiríamos esse Brasil que a gente consegue entrever, que é o Brasil do ciclista, que hoje é o desamparado do futuro. Muito obrigado, Marcos. Um Feliz Natal a gente deixa para todos os seus colaboradores aí, a quem agradecemos também penhoradamente. Muito obrigado. Eu que agradeço, então, e mais uma vez também repito, desejo Feliz Natal a todos. Esta gravação será colocada à disposição de todos e provavelmente aí ao longo do mês de janeiro, fevereiro, vamos convidá-lo novamente, Paulo, Marcel, Everton, Flávio, todos vocês, Adriana, que eu vejo aqui também conosco, para que a gente possa debater e discutir esses projetos, juntamente com alguns outros que eventualmente puderem ser trazidos também para a discussão de todos nós. Muito obrigado e agradeço imensamente a presença de todos aí.